Muito bom dia, 8 horas mais 4 minutos, 8h04 da manhã desta terça-feira, hoje é 18 de agosto de 2015, temperatura de 23 graus e 5 décimos, previsão de chuva para as próximas horas, obviamente, ainda nessa terça-feira, o tempo também nubladão na manhã de hoje. Pois bem, amanhã será realizada a consulta popular que já foi chamada de orçamento participativo, consulta popular cidadã. Parece que a cada ano muda de nomenclatura, mas o importante é que as pessoas são chamadas a participar e da destinação do dinheiro aqui para a nossa região e para todas as regiões do Rio Grande do Sul. Quem está conosco mais uma vez, para a nossa grata satisfação, Cíntia Agostinho, nossa amiga. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda mais uma vez. Sempre um prazer tê-la aqui. Igualmente, Vinícius. É um prazer estar aqui conversando com os nossos ouvintes da Rádio Tirol, sempre. Bom, sempre, com para certeza. Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, 37624040. Cíntia, eu acho que tu citavas até em uma outra oportunidade que isso não é um programa de governo, é uma lei, né? Então é importante destacar isso, que não é programa do governo Tarso, do governo Ieda, do governo Germano Egoto, do governo Brito, do governo Olívio, nem do governo de agora, Sartori. É uma lei do Estado. É uma lei. A consulta popular, como ela foi o primeiro nome que ela teve, e agora a gente está retomando, e talvez é o nome que ela é mais reconhecida e consolidada, é uma lei. Isso inicia, sim, no governo do Brito, lá no final, então aí o nosso ouvinte começa a ter ideia de que nós já temos aí 18, 17 anos da consulta popular, então é uma história de muito tempo, e é uma lei. A única coisa que essa lei não diz é quanto deste recurso ou quanto recurso tem que ser investido. Nós estamos hoje falando, na verdade, estávamos falando ano passado, 0,3-0,4% do orçamento, como foi reduzido a 1/4, talvez nós estejamos falando em 0,1% do orçamento. Não fiz esta conta, mas deve dar mais ou menos isso. E nós sempre, temos dito e defendido junto a todos, então, governos que passaram, de que essa sim é uma lei, uma política de Estado, uma consulta à população de parte do orçamento, e de que nós gostaríamos muito de chegar a 2% do orçamento sendo votado pela população. Quiçá a gente consiga, mas é isso o nosso trabalho constante a cada ano. E esse ano, infelizmente, teve inclusive uma redução, né? Não estamos aí nem votando para destinar o que votamos ano passado, por exemplo. Tem outros fatores que acabaram... 18 anos, já não somos mais tão jovens assim na consulta popular, né, Cíntia? Eu acho que nós já poderíamos ter evoluído um pouquinho, tu achas também? Na verdade, nos parece que tem várias coisas aí nesse processo, né? Porque a consulta foi, voltou, teve governos que mudou ela, etc e tal, dentro do que era possível. E este ano, final desse ano, porque os últimos 2 anos têm sido bastante truncados nesse processo da consulta, principalmente os últimos 2, mais do que outros especialmente, a gente está por rever, né? Me parece que o processo deu o que tinha que dar e que ele tem que amadurecer. Então a nossa proposta é que todo ano os coretes se encontram, né, para discutir os grandes temas. E esse ano o nosso encontro agora foi definida a data, vai ser em Bagé, em novembro, e um dia inteiro vai ser de discussão da consulta popular. Aprofundadamente o que nós queremos deste processo. Porque ninguém tem dúvida de todos nós que nós não queremos perdê-lo, enquanto processo de participação, enquanto processo de decisão da sociedade, enquanto o momento de que nós podemos votar para trazer algum recurso para a nossa região. Isso ninguém tem dúvida. Agora, a forma, as condições, como isso vai acontecer, se a gente vai pensar projetos de médio prazo, isso tudo tem que amadurecer, nós não temos dúvida disso. Em especial esse ano, e em função... Claro que início de governo sempre tem uma negociação nova, né? Mas em especial esse ano com a crise do Estado, com tudo que a gente vem discutindo aí, e a nossa comunidade tem ouvido, foi mais difícil, né? Tanto que o valor que nós votamos ano passado foi 200 milhões. Esse ano a gente vai estar votando 60 milhões no Estado todo. É quase 1/4, um pouquinho mais que 1/4 do recurso que nós votamos ano passado. E aí... nós tivemos um prazo muito reduzido, o que a gente levava em torno de 3 meses, a gente fez num mês só, né? Então começamos a nossa audiência no dia 16 de julho, e aí já estamos terminando com a votação dia 19, 30 dias. Se ventilou por a possibilidade de, inclusive, não ter, Isso contraria com certeza essa lei estadual
Haveria possibilidade, de fato, dessa consulta não sair, sim? Poderia... Ou foi algo mais jogado assim por uma pressão, enfim? Não, poderia não ter. Poderia não ter. Poderia não ter. Primeiro teve toda uma indefinição por parte do governo, né? E depois teve uma indefinição por parte dos conselhos, que só no dia 9 de julho decidiram, então, por fazer. Porque poderia, assim, o Estado decidir não fazer, bom, daí não teria como fazer. Ou os Coredes decidir não fazer e o Estado fazer sozinho, poderia acontecer. Mas nenhum nem outro achou por bem não ter. Por quê? Porque isso é um legado também, né, da sociedade gaúcha, e isso é nosso, né, que já tem aí os 18 anos que a gente falava, que precisa sim amadurecer, mas é referência para os processos de participação, seja no Brasil ou seja fora dele. Então, ninguém quer perder isso, mas sim, vários momentos foram questionados, porque foi bastante truncada a negociação esse ano, até a gente chegar num consenso. E aí, claro, né, tudo que era possível acontecer no meio desse processo aconteceu, e a gente está vendo a situação que o Estado está. Então, nós precisamos ter toda a ciência disso enquanto comunidade para poder fazer o melhor. Né? E eu acho que era esse o momento que a gente deve ser chamado a participar, né? Não adianta você ir para a rua, como foi no domingo, se agora, na quarta-feira, você tem a oportunidade de participar e virar as costas. Então, você que pegou bandeira, que pegou camiseta verde e amarela, que pegou cartazes e foi para a rua no domingo, tem a obrigação de participar. Eu vejo assim, né, Cíntia? Sem dúvida, porque esse é outro momento da democracia. Esse é o momento da democracia, né? Nós temos a obrigação de quem for para a rua tem que participar nessa quarta-feira, né? Sem dúvida. E aí as pessoas têm me dito assim, Cíntia, é valor pequeno, tá restrito. Eu disse, ok, gente, mas se a gente não traz esse 1,5 milhão pro Vale do Taquari, talvez ele vá para outro lugar. Sim, e aí a gente não vai nem ter esse. Então, assim, neste momento delicado, vamos fazer bem com este. E aí, uma das outras questões todas que são levantadas é a questão do passivo, né, Vinícius? E aqui vou antecipar porque sei que seria uma pergunta tua, com né? certeza. E tem boa notícia também, né? A gente está começando a dar resultados. Para o nosso ouvinte ter ideia, até então tinha sido pago 800, 900 mil na área da segurança, no nosso caso. Quinta-feira foi anunciado uma parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural. De que ano da votação? De 2015 e de passivo, das duas coisas. Tem, no nosso caso, foi anunciado 12 milhões, mas no nosso caso, 435 mil de passivo e 155 mil do ano passado. É pouco, mas está começando a aparecer. Então tem lá projeto no leite, na irrigação, das agroindústrias, coisas que nós votamos. Além desse, tem um processo que está acontecendo nessa relação, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural passou a incumbência a nós nas regiões, aos conselhos das regiões, definir os municípios que vão receber recurso dentro dos programas da Secretaria. Então, além desses 600 da consulta, nós temos destinado mais 300 mil para o Vale do Taquari, via Secretaria de Desenvolvimento Rural, que agora nós vamos estar chamando uma reunião na semana que vem para poder definir critérios para atender os municípios. Então, nós estamos falando aí de 900 mil reais na agricultura familiar, né? E que com 900 mil na agricultura familiar, tu consegue fazer bastante coisa, porque dilui e um pequeno valor para vários produtores consegue atender bem. E é esse o objetivo. Vamos fazer o melhor com este pouco neste momento. Exatamente. E depois não adianta, sempre a gente reclama quando tem, né? Quando tem o processo. Daqui a pouco passaremos um ano sem ter o processo, vamos reclamar porque não tem, como todo o povo brasileiro costuma fazer. Né? Então, vou repetir aqui mais uma vez. Quem foi para as ruas no domingo tem a obrigação de amanhã procurar uma urna e participar também desse processo. Vamos falar um pouco do processo, Cíntia, como vai funcionar, as urnas divididas em todos os municípios da região? Isso. Nós vamos ter urnas em todos os municípios praticamente da região, urnas aquelas que a gente chama de fixas nos principais pontos, aí nas prefeituras, nas escolas, hospital, posto de saúde, alguns no centro da cidade, né? E a votação pela internet, né? Vários municípios estão estimulando a votação pela internet, porque como todo mundo trabalha de forma voluntária, depois tem a contagem. Então, se a gente consegue coletar via direto à internet, evita aí um dispêndio muito grande de horas de pessoas para fazer contagem. Então vão ter urnas espalhadas em todos os municípios. Aqui em Teutônia especificamente são 5 urnas que vai ter circulando pelo município. E além disso a votação pela internet, que começa no mesmo horário, às 7 horas da manhã e vai até meia-noite. Aqueles que conhecem já a nossa cédula vão ver que ela está um pouquinho diferente esse ano.
porque além do valor menor, tem restrições das áreas, né? Então o voto vai ser um pouquinho diferente. Vai ter lá 2 projetos na área da educação, concorrendo por 500 mil, e a pessoa vota num deles. Então vai ser eleito um. Qual foi o grande projeto que nós definimos? Projeto porque é nas escolas estaduais, né? Projeto para atender as escolas estaduais, as que participaram do processo, tá? As escolas que foram nas assembleias municipais, privilegiando aqueles que vieram participando do processo, tá? Tem 2 projetos na área da saúde. Um para atender os hospitais, que é um projeto que vem há muito tempo sendo trabalhado. No entanto, e para o nosso ouvinte saber, esse ano teve uma restrição no caderno de diretrizes, que é as regras que o governo define no processo de participação na consulta. Só podemos atender hospitais com mais de 50 leitos. Então, o impacto disso, e essa foi uma discussão nossa do fórum, está saindo uma moção nossa, inclusive, porque metade dos nossos hospitais, um pouco menos, no nosso caso, ficou sem atendido, e no estado todo, metade dos hospitais. Mas é uma política, tem pouco recurso, focar nos hospitais com mais de 50 leitos, e isso não tem como nós alterarmos. E o projeto que concorre com esse é um centro regional de especialidades em odontologia, que esse projeto já estava também no ano passado. Vota num ou vota no outro. Então é um voto ali, vai ser eleito um deles. E no grupo dos outros projetos, são 6, 3 na área de ciência e tecnologia e 3 na agricultura. Ciência e tecnologia está lá o APL das agroindústrias, que pega a região alta, principalmente do Vale, por enquanto. No programa Polos tem o sistema de alerta de enchentes, né? É uma estrutura que já foi criada com o recurso da consulta dentro da Univates, então é para ampliar. E o projeto da UERGS, porque a UERGS é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E 3 projetos na agricultura, um para o leite, um para a agroindústria e um para a irrigação, né? E ali se decidiu no fórum de que se estes, porque vai pela votação, né? O mais votado vai levando e vai diminuindo o valor, que é 500 mil também. Se estes forem mais votados, aí vai ter um rateio. Os 7 municípios que votarem mais, não é 500 no total, nesses 6. Então, o que acontece? Se a gente pegar desses 6, tu não consegue aprovar. Se forem os 3 primeiros da agricultura, os 7 municípios que votarem principalmente no leite vão levar, os 6 que votarem na irrigação vão levar e os 3 que votarem na agroindústria vão levar. Por quê? Porque foram os mais citados. Porque tem que ser no mínimo 30 mil por município, conforme as regras. Sim. Então, acaba sendo 500 para a educação, 500 para a saúde e 500 para esses. É isso, né? Nestas condições, o eleitor vai fazer um voto na educação, um voto na saúde, 2 nos outros. 6. É isso, 2 nos outros. E vai ter ainda um campo lá do que a gente chama de grandes estratégias, grandes áreas, que aí são temas, que aí o eleitor vota em 4, quais são os grandes temas. Tá? E como ele vota, né, Vinícius? Ele acessa a internet, www.consultapopular.rs.gov.br ou participa.rs.gov.br, das 7 da manhã à meia-noite. Ele entra com o título dele, ou pode buscar por informações pelo site do Sistema de Tribunal Eleitoral, então vai estar vinculado. E aí vai abrir a cédula da região. Importante até para as pessoas saberem, né? Se a pessoa está morando aqui no Vale, mas ela não tem o título aqui no Vale, o título dela vai chamar para a região dela. Tá? Então, se ela quer contribuir, ela tem que ir numa urna fixa e votar numa cédula. Tá? Porque o título no sistema está vinculado à região de origem, onde é que ele está cadastrado. Então, isso é importante saber. E nas urnas, ele pode votar ou com o título ou com a carteira de identidade. Se ele tiver um título de Paverama e quiser votar em Teutônia... Não tem problema. Não tem problema. No voto presencial não tem problema. Não, e nem no voto pela internet. O problema é a região. A região. Por exemplo, se ele tem um título em Porto Alegre e mora aqui. Daí vai chamar a cédula da região metropolitana. Mas na votação presencial ele pode votar. Tudo bem, porque daí ele está residente aqui, vai identificar pelo título, pela carteira de identidade. É só pela internet que vai chamar, porque está vinculado no sistema à região de origem dele. E não é por município, é por região. Se tiver dentro do vale, tranquilo. Não tem problema nenhum. E aí a votação presencial vai até às 18 horas e algumas urnas, principalmente nas escolas, né, que tem turno à noite, vão ficar à noite também. Né? Bom, mas tem mais informações também no Facebook do Codevate, né, todas as informações ali, inclusive com as urnas. Isso. Tem uma estimativa, Cíntia, levando em consideração os últimos anos de participação, quanto por cento das pessoas participam em termos disso? Para o nosso ouvinte ter ideia, lá em 2007, 2008, participavam em torno de 7, 8 mil eleitores no Vale.
A gente conseguiu em 2009 com um trabalho, e aí foi toda uma negociação com o governo que assumia ali nesse momento foi o governo da Ieda, diminuiu o valor, mas pagou dívidas, que a gente conseguiu levar isso para 50 mil eleitores no Vale do Taquari. E dali para cá, à medida que vai diminuindo o pagamento, a votação vai diminuindo. Aquele desgaste que a gente falava, Vinícius, e que tem que ser retomado e rediscutido, sem dúvida. Então, no ano foi assim, 50 foi para 35, não, 40, 35, foi baixando, o último ano foi 26 mil, 25, tá? Mas nós estamos, no estado todo foi 1.300.000 votos. Nós ainda fazíamos 12, 15% dos nossos eleitores, né, na média. Nós estamos falando talvez de nós reduzir para 1/3 da votação. Né? Por quê? Porque além disso tudo, o processo foi muito curto, né? O tempo da gente fazer o processo foi muito curto e tem regiões com muita dificuldade de mobilização em função, inclusive, de não ter conseguido conveniar com o próprio Estado. Né? Porque tem várias coisas aí que acabaram impactando no processo. Mas... fundamentalmente, né, Vinícius, tem duas coisas que eu tenho dito e repetido muito a quem me ouve. Primeiro, porque eu acredito no processo de participação, então eu acho que isso é pedagógico, é aquilo que tu dizia, né, é a forma da gente conseguir, ou é uma das formas da gente conseguir participar, da gente colaborar, da gente estar definindo o que vem para a nossa região e como virar esse recurso. E a segunda é que se a gente abre mão de um processo desse, esse dinheiro poderia ser investido em qualquer lugar, menos na nossa região. Então, minimamente, a gente está regionalizando recursos, o que para nós é importante quando a gente olha as regiões de forma diferenciada. Então, é fundamental para nós nesse momento. Com certeza. Então, nós vamos passar hoje ao meio-dia, você ouvinte, nós vamos buscar as urnas aqui em Teutônia, vamos trazer a informação também do nosso programa no Momento de Informação, e ao longo de amanhã também, amanhã na quarta-feira, quando acontece, nós vamos trazer também onde estarão as urnas para você participar aqui na nossa cidade, 7 às 18. 7 às 18 horas, participe, é importante, você vai ali, invista, não é? A gente não vai falar em perder tempo, não perca seu tempo, não, você vai investir o seu tempo nesse processo que é de fundamental importância, então participe, mais um ato de cidadania acima de tudo, né? A gente às vezes diz, não, porque a gente não tem o que fazer. A gente não tem nada a ver com o que está acontecendo, não. A gente tem a ver e tem a oportunidade. Certo, Cíntia? 8 horas e 22 minutos para o Colégio Teutônia Educação para a Vida Toda. 3762-4040. Estivemos conversando com a Cíntia Agostini, presidente do Codevat. Esteve conosco em mais uma oportunidade. Obrigado por sempre nos atender quando é chamada. Né? Obrigada, a Cíntia não é nem chamada, acho que a Cíntia é meio convocada. Mais ou menos, mas com o maior prazer. Esses dias teve um jogador um treinador de futebol que disse, não, porque o Flamengo não me contrata, ele me convoca. Mais ou menos assim. Tá certo, Cíntia. Grande abraço, até uma próxima. 8 horas e 22 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, mais informações aqui no Primeiro Jornal, já com as informações finais dessa terça-feira. A temperatura agora alcançando a casa dos 23 graus e 5 décimos.